Meus comadres, meus amigos, boa noite. Queridos espectadores do podcast Tereranaguam, é uma alegria mais uma vez estar com todos vocês para mais um programa especial hoje. Eu sou Maurício Picarelli, seu anfitrião de sempre, trazendo informações interessantes e conversas inspiradoras. Hoje temos a honra de receber uma profissional incrível, uma especialista que dedica sua vida ao bem-estar mental e emocional das pessoas. Estou falando da doutora Giovanna Kirchner, uma médica renomada, pós-graduada em psiquiatria pelo Instituto Einstein. Ela tem se destacado nos últimos anos no Centro de Atenção Psicossocial, o famoso CAPS, aqui na capital do estado de Mato Grosso do Sul, contribuindo significativamente para a saúde mental de nossa comunidade. Além disso, a doutora Giovanna é uma terapeuta individual e de casais, trazendo consigo uma visão abrangente e humana para as questões psicológicas que todos nós enfrentamos e principalmente as pessoas, as famílias. Com uma bagagem de experiência de 3 anos no CAPS, ela tem sido uma voz essencial na promoção da saúde mental em nossa região. E o que nos traz aqui hoje é um tema de extrema relevância, especialmente nesse início do ano de janeiro. Janeiro Branco, uma campanha que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde mental. É para nos guiar nesse diálogo valioso, temos a presença da nossa doutora Giovanna Kirchner. Doutora, muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E será um prazer falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre a conscientização da saúde mental no podcast com vocês. Muito obrigado. Bem, eu queria fazer já a primeira pergunta. O que significa essa data, na verdade, esse período, né, Janeiro Branco? E qual o seu objetivo, a importância que tem para toda uma sociedade? Tudo no mundo, né, existe uma simbólica. E com o Janeiro Branco não é diferente. Então, janeiro significa o início, né, de um novo ano, de um novo ciclo. Então, foi escolhido esse mês exatamente para que as pessoas olhem como uma nova oportunidade. E o branco exatamente por ter ali uma folha em branco, várias oportunidades para serem seguidas a partir desse início de mês. Então, é uma oportunidade para as pessoas escreverem uma nova história. E o Janeiro Branco, ele visa exatamente isso, que as pessoas deem valor à saúde mental delas. Parem um pouco e observem esse lado que muitas vezes é esquecido, que é a mente humana. Doutora, os principais transtornos emocionais que as pessoas têm hoje em dia, são vários, né? Síndrome de pânico e outros transtornos que existem. Como que pode ser identificado, por exemplo, uma pessoa da família? Pode perceber que alguma pessoa está com bipolaridade, algum transtorno diferente, alguma coisa nesse sentido? Tá. Primeiro, eu acho importante a gente citar os principais transtornos mentais que a gente encontra até mundialmente. A gente vê aí, em primeiro lugar, a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, e aí existem outros transtornos mentais que também têm aí uma relevância, mas esses são os mais comuns, encontrados. né? Mais encontrados, né? E os sinais, normalmente a gente nota com a mudança de um hábito da pessoa. Então, normalmente, se a pessoa muda o seu hábito alimentar, muda a sua rotina de sono, se ela muda o jeito de se comunicar, o jeito de se vestir, quando nessas pequenas mudanças do dia a dia, que a gente percebe ali uma alteração comportamental dessa pessoa, é um sinal de alerta para essas pessoas que estão próximas, para terem ali aquela sensibilidade, aquele olhar empático para essa pessoa e falar, não, realmente tem alguma coisa ali que não está no normal, no basal daquela pessoa. Então, entra muito também a questão de tempo que esse sintoma permanece, né? E aí existe ali, né, é muito importante que os familiares, os amigos mais próximos
estejam atentos ao comportamento dessa pessoa que está ali convivendo sempre. Tem graus de depressão? Tem aquela pessoa que fala assim, estou com pré-depressão, ou estou me sentindo algo estranho, está acontecendo alguma coisa. E a senhora disse muito bem sobre o comportamento que a família tem que observar. Esse tipo de comportamento, qual é o sentido da pessoa com já disposição, predisposição para uma depressão crônica? Uhum. Existe, lógico, né, um fator hereditário. Então, os pacientes que têm ali um histórico familiar relacionado a episódios depressivos dentro da família, pai, mãe, tios, avós que tiveram um quadro depressivo mais grave, tem, né, na questão genética, uma probabilidade maior de desenvolver um quadro depressivo. Mas o fator principal é o meio em que essa pessoa é inserida. Então, muitas vezes a pessoa tem o gene, tem a predisposição, mas ela acaba não desenvolvendo um transtorno mental exatamente por estar inserida em um meio em que ela é mais bem cuidada, ela é mais vista, as pessoas percebem o que ela sente. Então, até por ter ali um histórico familiar, a tendência a ter um olhar mais dedicado aos transtornos mentais torna-se um fator importante para a gente ter esse olhar de será que a gente precisa intervir antes desse quadro piorar, desse quadro se agravar? Porque muitas vezes, né, na verdade, em todas as vezes, a depressão ela se inicia ali num processo de tristeza, né? Então, a pessoa está ali num episódio de tristeza e aquilo se prolonga. Quando a gente percebe que isso está se prolongando, está mudando os hábitos dessa pessoa, a pessoa deixa de fazer coisas que ela gostava muito para ficar mais isolada, já são sinais que mostram que essa pessoa está em sofrimento. E aí, a partir disso, dessa visão, é muito importante que os familiares procurem ajuda, porque muitas vezes o paciente doente, ele não tem esse insight de que ele está doente, de que ele precisa dessa ajuda. Doutora, a faixa etária de pessoas com depressão, crianças, idosos, meia-idade, como que é que a senhora tem observado nessa estatística? Então, normalmente, né, a gente observa ali o surgimento da depressão após os 45 anos de idade. Normalmente, quando a depressão surge antes dos 25 anos de idade, já é ali um sinal de que essa depressão pode se tornar uma depressão resistente, então que vai precisar de um tratamento prolongado. E também é um sinal de que pode não ser uma depressão, e sim um outro transtorno mental, como a bipolaridade. Então, realmente, essa questão da faixa etária é muito importante, por isso que é importante você perceber quando iniciaram os sintomas, como que eles iniciaram, para passar essa informação para o médico que vai estar te atendendo. Doutora, como jornalista, a gente acompanha sempre muitos casos aqui no Mato Grosso do Sul de suicídios, inclusive de várias faixas etárias, até de criança. É a decorrência de depressão? A pessoa desiste de viver? Como que a senhora avalia essa situação de suicídio? E de tentativa, que tem muito mais também. Sim, é uma minoria, na verdade, que é decorrente de um episódio depressivo. Não que isso seja impossível, lógico. Uma pessoa que está ali sofrendo por um longo período de tempo, muitas vezes ela perde o sentido da vida e toma essa atitude, né, muito triste, que abala todas as gerações, né, da família. Então é uma coisa que entra para a história familiar daquela pessoa. Normalmente esse suicídio ele acontece mais em pessoas que têm uma notícia muito grave ali e aquilo abala o emocional dela e ela por impulso acaba tendo essa atitude, às vezes num ato não premeditado, entende? Uma coisa meio de rompante. Então, muitas vezes acontece assim, né? Mas a gente sabe que
praticamente 80% desses pacientes que cometem suicídio, eles deram sinais. Não necessariamente no CAPS, não necessariamente para um profissional de saúde mental, mas eles foram a uma unidade de saúde, como a UBS, ao posto de saúde, UPA, e referiram algum sintoma relacionado ali àquele sofrimento, mas que não foi valorizado, ou que talvez até a pessoa tenha pensado, é alguma coisa aqui de momento que já vai passar, e aí acaba tendo o ato suicida mesmo. Depressão tem cura ou é só controlado? Na medicina é muito difícil a gente falar que alguma coisa tem cura, né? Mesmo um câncer, por exemplo, quando a gente trata, faz a quimioterapia, faz a radioterapia, a gente fala, tá em remissão, né? Então, a depressão não é diferente. Ela entra em remissão. Tem como a gente falar, não, nunca mais vai ter? Não tem. Não tem como falar, né? Bipolaridade. Tem muita gente, eu conheço vários, são bipolares, tem esse transtorno e não pode ser contrariado. Que tratamento para essas pessoas assim? Quer dizer, eu sei que uma pessoa tal é bipolar e ele não pode ser contrariado. Parece que ele tem que concordar com ele com tudo, mesmo estando errado. Na verdade, isso é um estigma que a população tem em relação ao transtorno bipolar. O que você acabou de descrever se encaixa mais num transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade borderline, que eles tendem ali a ter uma dificuldade de ser contrariados. Mas o bipolar é diferente. E muda de comportamento da noite para o dia, Não isso? é. Não é? Não é. Opa, me esclarece Exatamente. então. As pessoas elas têm a visão do transtorno bipolar como se fosse algo muito mutável, né? Uma coisa que um dia a pessoa está assim, no outro dia a pessoa está de outro jeito. Na verdade, não é. O transtorno bipolar, ele é hereditário, então, se o pai ou a mãe tem o transtorno bipolar, o gene da bipolaridade ele vai ser transmitido em 90% dos casos, e em 30% dos casos a doença vai se manifestar, que é o que eu falei da questão do ambiente, né? Então, essas pessoas que têm esse transtorno bipolar, o transtorno bipolar ele surge ali numa faixa etária de 15 anos de idade, e a pessoa ela tem dois polos, como a própria doença diz. Então, um polo depressivo, em que a pessoa se sente muito mal, no fundo do poço, tem pensamentos suicidas, tem pensamentos de automutilação, de deteriorização geral, né? E aí esse período, ele tem uma duração aproximada de 2 a 3 meses em um paciente que tem o transtorno bipolar tipo 1, que é a bipolaridade clássica que a gente fala, que é a qual eu vou me referir aqui no nosso tema. E aí ela passa ali aquele período depressiva e depois ela entra em um episódio de mania. E aí como que é esse episódio de mania? A pessoa ela fica mais em êxtase, eufórica, agitada, compra compulsivamente, ela fica hipersexualizada, tende a ser um pouco mais agressiva, ela perde muito a questão do insight que eu falei antes. Então ela fica mais expansiva. E é uma coisa muito notada pelas pessoas que estão ao redor. E muitos desses pacientes que têm transtorno bipolar nessa fase de mania acabam tendo psicoses, né? Então, podem ter delírios de grandeza, delírios religiosos. Então, o transtorno bipolar, ele é muito mais amplo do que se imagina no senso comum. Também não tem cura, pode ser controlado, né? Como a senhora acabou de afirmar para nós. Doutora, síndrome de pânico. Conheço várias pessoas também que de repente estou passando mal, sente aquele aperto, parece que vou morrer, e é pânico. A pessoa nasce com isso ou ela adquire durante o tempo? Ela adquire. Adquire. Tanto que pós-pandemia, né, existe uma estatística de que a síndrome de pânico, ela
aumentou 80% na Meu população pai. brasileira. Então, é muito, né, relacionado ao que se vive, né? Então, é esse medo, essa premeditação dos fatos, né? Essa sensação de que o agora é incontrolável, você só pensa no futuro. Preocupação lá na frente. Preocupação, você deixa de se ocupar com o que você precisa fazer agora Pra- para se ocupar Que com pode o que tá acontecer, lá na como pode não frente. acontecer nada disso, né? Isso. E aí, com o Covid, né, as pessoas, elas não tiveram ali, elas não tinham uma previsibilidade de nada, né? Não era nada previsível ali naquela época. Então, esse fato de você não saber quando aquilo vai acabar, como que vai, se tem a cura para a doença, os familiares morrendo, né? Então, assim, muita coisa. Doutora, só um hiatezinho. Por exemplo, a pessoa que teve Covid, ficou entubada, quase morreu, passou meses, depois se recuperou. Muitas pessoas que eu tenho conversado, falado e tenho noticiado, de que continua com alguns sintomas. Então é aquilo que a senhora acabou de falar, o pânico, né? A pessoa sente uma rouquidão, sente uma dor, já estou com Covid de novo e etc. Isso está acontecendo. Sim, isso sim, quando a pessoa passou, né, por um quadro mais grave, se encaixa mais num transtorno de estresse pós-traumático, né? Porque aquilo que ela viveu foi uma coisa fora da realidade dela, né? Não era uma coisa esperada. Esperada. Então, aquilo gera um desespero, né? E aí tudo o que pode acontecer acaba tendo uma relação com aquele fato anterior. A senhora que trabalha com a mente, com problemas, doenças mentais. Tem um ditado que diz, aquilo que eu mais temo me acontece. Quer dizer, se a pessoa começa a pensar em doença, em tragédia, isso afeta o psique da pessoa? Ou não? Isso é um tipo de, a gente chama na psiquiatria de pensamento mágico, né? Que é quando a gente é criança, né? A gente pensa ali, eu não vou pisar na linha, porque se eu pisar na linha, meu pai vai morrer. Se acontecer tal coisa, meu pai... Vassoura atrás da porta. Isso. Saiu uma visita indesejada, joga sal. Isso. Nesse caso, a gente chama de pensamentos mágicos, que está muito presente ali nos transtornos ansiosos, em transtornos depressivos. Então, isso é mais mesmo uma questão de Crendice. pensamento. Isso. Crendice. É. Doutora, quero falar sobre fobias. Claustrofobia, aractofobia, baratofobia, não sei se existe, medo de altura, medo de tudo isso aí. Cleptomania também, as pessoas que têm esses distúrbios. Isso a pessoa nasce ou adquire com o passar do tempo o medo das coisas. Também adquire. Também está dentro dos transtornos ansiosos, as fobias, o toque, a claustrofobia, está tudo dentro, englobado nos transtornos ansiosos. Então, faz parte ali desse grupo. O tratamento é similar, digamos assim. Como que é o tratamento de pessoa que tem claustrofobia? Quer dizer, eu não posso ver alguma coisa apertado, seguro, já fico passando mal. Existe tratamento para isso? É um tratamento multiprofissional, né? Então, não adianta a gente entrar só com a questão medicamentosa. A gente precisa fazer ali terapias para conseguir lidar com aquela situação, para que aquilo não seja tão estressante para aquela pessoa. Agora, falar que vai ser zero estresse é quase impossível. A pessoa tem o oposto de tudo isso, que são as pessoas tranquilas demais. Nada me afeta. Estou zen, estou numa boa. É um tipo de transtorno também a pessoa que não reage absolutamente a nada? Pessoa fria, congelada? Isso é negativo também, né? Então, assim, a gente chama isso de apatia, né? Apatia. A pessoa apática, não tá nem aí com acontece várias coisas, né? E tá apático. Então, isso é um sintoma muito negativo. Alguns antidepressivos causam essa apatia. É um sintoma muito relatado por pessoas que fazem uso de antidepressivos. E sempre quando a gente nota, a gente tem que mudar. Uma pessoa muito apática, a gente precisa estimular ali a questão sentimental dela, né? Ela não pode ficar ali na caixinha do nada, isolada, fora da sociedade, senão ela vai desenvolver um transtorno de personalidade também, né? Ela vai entrar ali no antissocial.
Então, a gente não quer isso para ninguém também. Uma pessoa que tem uma desilusão amorosa, ela pode, tanto pessoa casada como às vezes namorado, ela pode ter algum tipo de transtorno que prejudica a sua saúde e fica talvez permanente essa ação? O senhor fala na questão de Rompeu posse. A pessoa tem aquele sentimento de posse, né? E de repente o relacionamento vai embora, acaba, a pessoa perdeu. Como que ela pode, o que pode acontecer com essa pessoa? Ela pode ter várias reações, com certeza. Sim, principalmente na questão do transtorno de personalidade borderline, que o senhor abordou anteriormente. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade com essa desvinculação de pessoas que antes existia um vínculo. Ou elas têm uma distorção do vínculo real que existe. Então, por exemplo, muitos pacientes que têm esse transtorno de personalidade borderline, eles acabam sofrendo de uma forma muito maior do que se sofreria normalmente com uma pessoa que não tem um transtorno de personalidade. Agora, uma coisa que a gente sabe um término, a separação de alguém que você goste, é sofrido, vai doer, e a gente precisa valorizar também esse sofrimento, mesmo que seja leve, né? Em terapias, em psicoterapias, né? Essa abordagem desse sofrimento é importante, porque a saúde mental, ela não é só a ausência de doença, né? Então, não é só não estar com uma doença mental, é também cuidar ali antes de que isso se torne uma doença, é uma prevenção da doença. E as psicoterapias, elas entram exatamente nessa questão. Doutora, eu sou jornalista já há muitos e muitos anos, não vou nem falar quantos anos de jornalismo, fiz várias reportagens durante muitos e muitos anos, e teve um caso que aconteceu em Campo Grande, que nós fizemos uma cobertura jornalística de uma moça que foi sequestrada. E ela ficou sequestrada mais ou menos uns 30 dias, até que a polícia descobriu o cativeiro e libertou essa moça. E quando o sequestrador foi preso, a moça chorou copiosamente, pedindo para a polícia não fazer nada com ele, porque ela tinha se apaixonado por ele. É o famoso síndrome de Estocolmo, é isso? Isso. Explica sobre isso aí. Como que pode ter esse comportamento de uma pessoa que foi sequestrada, com certeza não foi judiada, mas que se apaixona pelo seu sequestrador? Normalmente esse sequestrador, ele tem uma atitude que não é tão normal, né, de um sequestrador que a gente imagina. Ele tem ali já uma tendência a ser mais sedutor, carinhoso. Ele tem já o envolvimento com a vítima do sequestro. Não na intenção de que essa pessoa fique apaixonada por ele, mas pelo próprio prazer de ver aquela pessoa se sentindo vulnerável a ele, muitas vezes. Dependente. Isso. Então, a pessoa já está num momento de extrema fragilidade, né? Que é um caso de sequestro. E fica ali rodeada pela mesma pessoa o tempo todo. E essa pessoa, às vezes, joga ali umas frases meio para iludir aquela pessoa. A pessoa fica apaixonada mesmo, né? Então, é triste, né? É um transtorno de personalidade gravíssimo, né? Do abusador ali, principalmente, do sequestrador. E a vítima, ela só encontra ali mesmo numa posição de vulnerabilidade. Doutora, houve um tempo, e isso, graças a Deus, passou, que muitos estudantes, muitos jovens adolescentes se automutilavam, se cortavam. E, às vezes, não tinha nenhuma explicação por que a pessoa fazia isso, nem elas sabiam explicar. Essa automutilação, com certeza ainda existe, eu tenho certeza que existe ainda, principalmente entre jovens e adolescentes. O que é isso? A automutilação, ela é um comportamento que está muito presente em transtornos específicos, né? Então, a gente vê ali como um dos principais sintomas do transtorno de personalidade borderline é essa automutilação. Então, quando a pessoa se vê ali sem saída, ela acaba
fazendo ali a automutilação. Ela se corta, ela pode fazer outras coisas também, né? Então, realmente para evitar uma separação, normalmente, ou para evitar um sofrimento que ela está prestes a passar. Ela se antecipa, então, o sofrimento. Isso, e aí ou às vezes é para chamar a atenção da família, existe isso também? Chamar atenção é um termo muito pejorativo, né? É muito difícil a gente falar que alguém está chamando a atenção para uma doença mental que realmente existe ali, né? Então, realmente tem um transtorno ali e precisa de atenção realmente, né? Então, é um alerta, né? Os pais têm que estar atentos aos seus filhos quando tem algum tipo de comportamento assim. Com certeza. Rebeldia na escola. Muitas crianças são rebeldes dentro da escola. Às vezes na casa não, mas com os professores têm comportamentos violentos. Isso é um problema mental? Para a criança é muito difícil a gente falar sobre isso, de dar um diagnóstico, né, específico para transtornos mentais. Também não está na minha alçada, eu não faço atendimento de crianças. Eu acho que é uma responsabilidade ainda maior, né? É muito difícil de você dar um diagnóstico para alguém que ainda está em desenvolvimento, né? Neuromotor, neuropsicossocial, então tá descobrindo tudo ali. Então, para mim é muito difícil essa identificação de um diagnóstico na infância. Muito bem, estou gostando da nossa entrevista e eu vou aproveitar o seu conhecimento para esclarecer algumas dúvidas. Claro. A senhora é terapeuta de casais. Mato Grosso do Sul é campeã em divórcios e separações. Muitas pessoas estão namorando e namoram há algum tempo. Olha, nós vamos não casar, vamos viver juntos. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, a gente separa. Mas não é como antigamente. Como que a senhora pode analisar esse tipo de comportamento hoje na sociedade? Divórcio, aqueles que não querem casar, querem apenas ter um relacionamento, mas se der certo, tudo bem. Se não der, a gente sai fora. Eu acho uma falta de comprometimento mesmo. Eu acredito que para você entrar num relacionamento, você não pode ficar na beirada. Você tem que aprofundar. Senão você nunca vai ter confiança naquela pessoa. É falta de amor? Não é uma falta de Confiança. amor, né? Mas é uma falta de amadurecimento pessoal mesmo, sabe? Uma falta de vontade de ter uma responsabilidade. De ter uma família. Eu acho que é uma falta de responsabilidade mesmo da pessoa querer assumir aquilo, entende? E eu acho que para um ser humano, a coisa mais importante são os relacionamentos dela. Não é o tanto de dinheiro que você tem, não é o que você conquistou no decorrer da vida. O que importa mesmo no final da sua vida são as pessoas que você conquistou e que estão ali do seu lado. Então, para essas pessoas que muitas vezes não criam esses vínculos fortes e que têm a decisão ali de fortalecer cada vez mais esses vínculos, elas vão criando relacionamentos frágeis, frouxos, em que cada vez mais pode ir juntando mais gente, mas são pessoas que entram e saem. Então, é uma coisa incerta, né? E eu acho que para a saúde mental de alguém é muito importante a gente ter esse vínculo forte com algumas pessoas que a gente escolhe ali para participar da nossa vida. Tem uma música do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu. Não sei se a senhora conhece. Conhece a música? Conheço. Esse cara sou eu que abre a porta, ele manda flores, etc. No meu tempo, antigamente, eu pagava para minha namorada, no caso minha esposa hoje, 52 anos de casados, pagava o cinema, pagava o pipoca, pagava o sorvete, pagava o jantar, pagava tudo. Hoje em dia, parece que o negócio está diferente. Olha aqui, você paga o seu, eu pago o meu. Está desse jeito. Não sei se isso é problema de cabeça ou de comportamento, de atitude ou de gentileza, eu não sei. E outros estão, olha, eu vou casar com você, eu vou morar com você, mas você no seu apartamento e eu no meu apartamento, e a gente se encontra. A senhora tem como nos dar uma visão dos tempos de hoje? Não vou falar de antigamente, porque a senhora é uma mocinha, é uma menina, em relação à minha idade, mas é uma jovem, já com experiência, doutora,
de comportamento e terapia de família, como que a senhora pode analisar a situação hoje dessa meninada toda? É uma degradação dos valores morais. Degradação dos valores morais. Então, assim, o que ficou no passado, a gente sabe e entrou para a história, né? Então, a gente tem muito a ideia de que, no futuro vai ser muito melhor, vão surgir coisas novas, vão ter coisas, assim, sobrenaturais, né? Na verdade, não. A verdade é que o que realmente é bom já ficou. A gente não pode olhar para o futuro com essa esperança de que alguma coisa melhor vai substituir esse passado, porque não vai, entende? Então, assim, os valores, eles vão sendo fragilizados cada vez mais. Essa questão do cavalheirismo que o senhor citou, de que o homem pagava a conta, que a mulher aceitava aquilo como uma forma de gentileza, isso é uma pena que tenha se perdido, porque isso faz com que os homens deixem de sentir o peso da responsabilidade do que é o papel de um homem, que é ter ali a questão financeira, nutrir o seu lar, dar as diretrizes para onde aquele lar deve ser guiado, e faz com que a mulher assuma esse papel. Então, acaba invertendo realmente os papéis de homem e mulher. E um relacionamento saudável, uma das principais coisas que a gente inicia ali é exatamente nisso, da gente retornar os papéis de cada um. O homem voltar ao papel masculino dele, de provedor, de base, isso, de segurança, e a mulher no seu papel feminino. Lógico, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, é livre para fazer o que quiser, mas a responsabilidade emocional da casa é da mulher. E se a mulher não enxerga isso, o lar dela vai ser destruído. Doutora, quais são os tipos de transtornos de tratamento disponíveis para as pessoas com transtornos mentais? Qual tipo de tratamento imediato? Primeira avaliação, né? A avaliação médica, né? Conversar sobre esse transtorno. E aí a gente tem a questão, né, medicamentosa. Então, a maior parte dos transtornos mentais tem ali um tratamento medicamentoso, mas o principal é a abordagem terapêutica e também a mudança dos hábitos daquela pessoa, né? Não adianta a gente tomar o remédio certinho, fazer terapia, mas dentro de casa vai dormir 2 horas da manhã, fica no celular até sabe lá que horas, não faz atividade física, não se alimenta bem. O resultado é uma via de mão dupla. Como combater o preconceito? Se a pessoa é maluca, se é louca, isso aí não é débil mental. Como combater isso aí? Porque tem muitas pessoas que são classificadas como assim, né? Pô, eu não converso com esse cara, não, é um débil mental. Conversa com essa pessoa, não. Quer dizer, fica rotulando as pessoas através de um preconceito terrível. Conversando sobre isso, né? Trazendo o assunto de saúde mental à tona. A gente sabe que a maior parte da população passa por sofrimento, né, emocional, precisa de apoio. Muitas vezes esse apoio é negligenciado a essa pessoa. Então, quanto mais negligenciado, mais grave aquilo se torna e mais difícil é o tratamento, a abordagem. E eu sempre falo, a pessoa que ainda não teve uma depressão, uma ansiedade, ela não está omissa de ter ainda. Então, é uma coisa que está chegando cada vez mais perto de todo mundo, né? Ainda mais por estarmos sempre falando a respeito disso, dos sintomas, dos tratamentos. As pessoas elas estão ali identificando melhor o que vem acontecendo e procurando ajuda e desmitificando, né, aquela questão de que doença mental, né, a questão de que a pessoa é louca, só mesmo em casos graves, né? Então é mesmo a questão de acessibilidade
a informações. Maravilha. Como que a pessoa pode participar e apoiar o Janeiro Branco? Ela pode participar nas próprias redes sociais, né? Então, se mostrar ali que tem conhecimento dos transtornos mentais, ou tentar promover ali na área de trabalho dela grupos de conversa a respeito de transtornos mentais, olhar para a pessoa que está do lado e sempre perguntar, olha, está acontecendo alguma coisa? Eu ouvi falar sobre o Janeiro Branco, sobre o Setembro Amarelo, e eu acho que é uma coisa interessante para a gente conversar. Então, normalizar esse assunto. Então, a gente precisa das mídias sociais, principalmente, para disseminar esse assunto. A senhora só trabalha no CAPS ou tem consultório particular? Tenho também consultório particular. Depois a senhora deixa o enderecinho, telefone para nós, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estarão interessadas em uma consulta e avaliação de certos comportamentos de membros da sua família, o que é muito importante a pessoa procurar ajuda. Não pode dizer, ele está assim, sem procurar ajuda. E a doutora Giovanna Kirchner, né? Está aqui conosco neste nosso podcast. Doutora, muito obrigado. Olha, foi um esclarecimento, foi uma aula que nós recebemos a respeito desses comportamentos. E Deus abençoe a senhora, parabéns aí pelo seu trabalho, né? E muito sucesso na vida. Amém, muito obrigada, agradeço. Muito bem, o nosso boa noite, nosso muito obrigado. Você pode aí compartilhar, acione o sininho, inscreva o nosso canal e divulgue o nosso canal para que você possa ter todas as informações. Estaremos de volta na próxima sexta-feira com o nosso podcast Aqui Tem Tereré na Guampa. Bom final de semana e até a próxima.